E os filisteus juntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carmelo, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam do outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura os côvados de um palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, que era o peso de uma couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou os filisteus? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos se pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade. E entre os homens foram-se os filhos mais velhos de Jessé e seguiam a Saul a guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e segundo Aminadab, e o terceiro Samar. E Davi era o menor, e entre os 3 maiores seguia a Saul. Davi, porém, já ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carmelo, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas e um guarda, e carregou-se e partiu com Jessé. Ele ordenara, e chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos clamavam a peleja. Israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera à mão do guarda da bagagem, e correu a batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que os homens que o ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão os homens que o ferirem. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho,
falar, aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade e do seu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras, e ouvindo as palavras que Davi havia falado, os anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de teu pai, e venha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feriu e o matava. Assim feria a teu servo o leão como um urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestia a Davi as suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do rebeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, do surrão. Ela lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e à besta do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e a besta da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com a espada, nem com a lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apresentou-se Davi e correu ao combate, e encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu, e o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou. Ele cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e o seguiram ao filisteu até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus
os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém, pôs as armas dele na sua tenda.